E aí, turma, beleza? Fala, galerinha do canal. Tô me sentindo aqui o Felipe Neto gravando um vídeo para vocês. Nada disso não. O objetivo aqui, o assunto é aula de química. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem comum cair em prova: geometria molecular, a geometria das moléculas. Normalmente, nós estudamos esse assunto logo após o capítulo de ligações químicas. Primeiro a gente entende como funcionam as ligações químicas: ligação iônica, metálica e covalente. Dentre as ligações covalentes, a gente estuda então a geometria das moléculas, como que as moléculas são no espaço. E por que é importante eu estudar a geometria das moléculas? Porque só conhecendo a geometria das moléculas eu vou saber a sua polaridade, se a molécula é polar ou apolar. E a polaridade das moléculas é um assunto necessário que eu domine para saber os tipos de interações que uma molécula exerce sobre a outra. Lembra? Dipolo, dipolo induzido, ponte de hidrogênios, são tipos de interações intermoleculares entre moléculas. E eu só consigo entender isso se eu antes estudar a geometria das moléculas para poder compreender a sua polaridade. Então vamos por partes. Hoje vamos começar falando de geometria molecular, a geometria das moléculas. Numa próxima aula a gente estuda a sua polaridade para depois entrar nas interações intermoleculares. Solta a sirene que a aula vai começar. Bom, já que a sirene tocou, agora a gente pode começar a nossa aula. Geometria das moléculas, geometria molecular. Como que eu posso entender isso? Muita gente costuma ter uma certa dificuldade, porque eu tenho que ser capaz de enxergar a molécula como ela é no espaço. Vamos começar por quadro, depois a gente vem para o espaço para enxergar as moléculas. Para entender a geometria, vamos começar de moléculas bem pequenas, moléculas formadas por apenas 2 átomos, e aos poucos vamos crescendo até chegar em moléculas pentatômicas, formadas por 5 átomos. Vem junto comigo para o quadro e vamos ver caso a caso. O primeiro caso que nós vamos estudar de geometria molecular são as moléculas diatômicas, formadas por apenas 2 átomos. Neste caso, não tem muita dificuldade, pois toda molécula diatômica será sempre linear. Os átomos que se ligam nas moléculas diatômicas estão sempre na mesma linha, até pela definição de linha. 2 pontos definem uma reta. Pois bem, peguei 2 exemplos. A molécula do ácido clorídrico, o HCl, onde o átomo de hidrogênio se liga ao átomo de cloro, formando uma molécula diatômica, cuja geometria é linear. Percebam, os 2 átomos estão na mesma linha. E o outro exemplo, uma outra molécula diatômica, o gás oxigênio, a molécula O2, também uma molécula linear, como toda molécula diatômica. No caso da molécula de O2, o oxigênio se liga ao outro por meio de uma ligação dupla, porque cada oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada e precisa de mais 2 para chegar no seu octeto. Pois bem, mesmo a ligação sendo dupla, os 2 átomos estão numa mesma linha. Perceba isso no quadro e observe este exemplo também no espaço. Vamos ver agora as moléculas como seriam no espaço, começando pelas moléculas que têm 2 átomos apenas. Vejamos, assim como vimos no quadro, eis aqui um modelo tridimensional da molécula HCl, o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de cloro. Existe apenas uma ligação entre eles. Como foi dito, nas moléculas diatômicas, não há dúvida, ela é sempre linear. Os 2 átomos ligados estão sempre na mesma linha. O outro exemplo apresentado no quadro para nós foi o exemplo da molécula de O2, o gás oxigênio. Temos então aqui um exemplo tridimensional da molécula O2. 2 átomos de oxigênio ligados entre si por meio de uma ligação dupla. Os 2 átomos também estão na mesma linha, sendo, portanto, uma molécula linear.
Como foi dito, nos casos das moléculas diatômicas, não há dúvida sobre a sua geometria. São sempre lineares, pois os átomos ligados estão sempre na mesma linha. Bom, agora vamos para um outro caso. Uma situação de molécula triatômica, quando a molécula tem 3 átomos. Nesta situação, quando a molécula é formada por 3 átomos, nós temos 2 geometrias possíveis. Quais são elas? A primeira, moléculas com 3 átomos. A molécula pode ser linear também. Exemplo de uma molécula linear com 3 átomos é a molécula do CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Quando que uma molécula triatômica ela é linear? Quando o átomo central da molécula não tiver elétrons não ligantes. E aqui a gente tem que entrar com o conceito de elétron não ligante. O que vem a ser elétrons não ligantes? Preste bem atenção na definição. Todo átomo, na sua última camada, camada de valência, ele tem um determinado número de elétrons. E o objetivo deles, via de regra, é ficar com 8, o que nós chamamos de octeto. Octeto é quando o átomo atinge 8 elétrons na sua última camada, camada de valência. É a situação na qual ele atinge a sua estabilidade. Pois bem, os átomos, quando fazem ligação química, buscando o seu octeto, algumas vezes eles ficam com elétrons na sua última camada sem fazer ligação. Estes elétrons eu chamo de elétrons não ligantes. No caso do carbono, veja, o carbono é da família 4A. Se ele é da família 4A, é porque ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Estes 4 elétrons buscarão fazer 4 ligações para conseguir mais 4 e ficar com 8 elétrons, atingindo o octeto. No desenho aqui do quadro, a gente percebe o átomo de carbono tem seus 4 elétrons. Cada um destes elétrons está fazendo uma ligação covalente com um elétron do oxigênio. Veja, aqui tem um elétron ligado ao outro. Par de elétrons compartilhado, ligação covalente. Aqui em cima, um elétron do carbono se liga a um elétron do oxigênio. Outra ligação covalente. E assim por diante, o carbono fazendo as suas 4 ligações, que lhes são padrão. Como os 4 elétrons do átomo de carbono fazem ligação, significa que o carbono não fica com nenhum elétron da sua última camada sem realizar ligação química. Nós dizemos então que o átomo de carbono, nesse caso, não possui elétrons não ligantes. Todos os elétrons dele da sua última camada estão fazendo ligação química. Portanto, nas moléculas triatômicas, com 3 átomos, quando o átomo central não possui elétron não ligante, a sua geometria será linear. Exemplo, a molécula do CO2. Vamos para o segundo caso, a segunda possibilidade de geometria para uma molécula com 3 átomos. Pegamos o exemplo da água, nossa querida e famosa água. A molécula da água tem geometria angular. Veja, os átomos da água se distribuem no espaço, os 3 átomos da molécula de água se distribuem no espaço, não de forma linear, como acontecia no CO2, mas formando um ângulo. E por que que isso acontece? Usando o mesmo raciocínio da situação anterior. O átomo central da água, no caso o oxigênio, ele é da família 6A. Libera na mão. O átomo de oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Para atingir o octeto, faltam 2. Então o oxigênio sairá em busca de mais 2 elétrons para atingir o seu octeto, portanto a sua estabilidade. Dos 6 elétrons que o oxigênio tem na sua última camada, ele vai buscar mais 2 para ficar com 8. Pois bem, olha para o quadro comigo. O oxigênio está aqui, com os seus 6 elétrons na camada de valência. Um desses elétrons está aqui e faz ligação com o átomo de hidrogênio, ligação covalente. O outro elétron do oxigênio está aqui e faz ligação com outro átomo de hidrogênio. Compartilhou um, compartilhou outro. 2 pares de elétrons. Só que o oxigênio, originalmente, no seu estado fundamental, tem 6 elétrons na última camada. 2 estão fazendo ligação. 2 estão fazendo ligação. Um aqui e o outro aqui. Onde estão os outros 4?
Pois bem, os outros 4 elétrons da camada de valência do oxigênio estão aqui, sem fazer ligação química. Nós chamamos de elétrons não ligantes. Conta comigo. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sendo que os dois de baixo, cada um deles, está fazendo ligação covalente com um átomo de hidrogênio, compartilhando um elétron. Veja, aqui entra um elétron, aqui entra outro elétron. 2 átomos de hidrogênio. Nós vimos isso lá na aula de ligações covalentes. Com a formação da molécula de água, o oxigênio atinge o seu octeto, atingindo, portanto, a sua estabilidade. Ele fica com 8 elétrons na última camada. 6 que ele já tinha e 2 que ele pegou de um hidrogênio cada um, ficou na forma de ligação covalente, compartilhando esses elétrons. Portanto, o oxigênio está com 8 elétrons, sendo que 4 estão participando de ligações e 4 não participam de ligação química. Esses 2 pares que não participam de ligação química eu chamo de pares de elétrons não ligantes. Estes pares de elétrons, que também são negativos, como todo bom elétron que se preza, eles exercem uma repulsão sobre os elétrons que estão ligando. Veja, isto é um par de elétrons. Isto é um par de elétrons. Aqui também, aqui também. Os pares de elétrons não ligantes empurram os elétrons ligantes para longe dele, porque negativo repele negativo. E esta molécula buscará a sua geometria que melhor lhe acomode, que melhor permita a sua estabilidade. Que geometria será essa? A situação na qual os elétrons, que são negativos, ficarão o mais distante possível de uma outra nuvem eletrônica. Voltando para o desenho, este par de elétrons, que eu vou chamar de nuvem eletrônica, tentará ficar o mais distante possível desta outra nuvem eletrônica, que é a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Este par de elétron não ligante, que é uma nuvem eletrônica, tentará ficar o mais distante possível desta outra nuvem eletrônica, que é a ligação oxigênio-hidrogênio. Portanto, nós teremos 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas sofrendo repulsão uma da outra, e elas vão se organizar no espaço de forma a ficar o mais distante possível uma da outra. Este formato é o que a gente chama de geometria angular. É nesta situação que os átomos da água se encontram de forma a deixar as suas nuvens de elétrons o mais distante possível uma da outra. Vimos aqui no desenho. Vamos ver agora isso tridimensionalmente. Tanto a molécula do CO2 como a molécula de água. As moléculas triatômicas, formadas por 3 átomos, nós temos 2 possibilidades. A primeira, o exemplo que nós vimos no quadro, é a molécula do CO2. Vejamos aqui um modelo tridimensional desta molécula. O átomo central é o átomo de carbono, fazendo as suas 4 ligações previstas, já que o carbono é tetravalente. Tem 4 elétrons na última camada, faz 4 ligações para atingir o seu octeto. Nas 2 extremidades, representado em azul, nós temos os átomos de oxigênio. Cada oxigênio faz 2 ligações para atingir o seu octeto. Temos então a molécula do dióxido de carbono, CO2, uma molécula triatômica, ou seja, com 3 átomos, porém linear também. Tridimensionalmente, nós conseguimos perceber que os 3 átomos da molécula do CO2 estão na mesma linha, sendo, portanto, uma molécula linear. O outro caso de molécula triatômica que existe é o caso da geometria angular. Vejamos um exemplo aqui. O exemplo citado no quadro foi o da molécula da água, H2O. Temos aqui uma representação tridimensional da molécula da água. O oxigênio representado em vermelho e nas pontas, em branco, o átomo de hidrogênio, H2O, a molécula da água. Também uma molécula tridimensional. Porém, neste caso, a geometria é angular. Vejam que os 3 átomos formam um ângulo e não mais uma linha. Por que no caso da molécula de água, a geometria é angular? Porque o átomo central, no caso o oxigênio, apresenta, além das ligações que realiza com o hidrogênio, ele também apresenta elétrons não ligantes. São elétrons da sua última camada, da camada de valência,
que não fazem ligação. Aqui estão representadas por estas orelhinhas, estas abas. Cada aba dessa, veja, cada aba dessa do oxigênio representa um par de elétrons na sua última camada que não faz ligação química. Nós chamamos de pares de elétrons não ligantes. Vamos contar juntos. O oxigênio, representado aqui em vermelho, ele é da família 6A, portanto, tem 6 elétrons na última camada. Um desses elétrons está aqui, fazendo ligação com o hidrogênio. O outro está aqui, fazendo ligação com outro hidrogênio. 1, 2. Os outros 4 elétrons do oxigênio estão aqui. 2 representados por essa aba e 2 representados por esta outra aba. E eles não fazem ligação com ninguém. Portanto, são elétrons não ligantes. Como todo elétron que se preza, eles são negativos e, portanto, repelem os outros elétrons que estão fazendo ligação. Por esse motivo, a molécula da água é angular, pois os elétrons ligantes sofrem repulsão dos elétrons não ligantes. Esta nuvem eletrônica repele esta nuvem, que por sua vez repele esta, que por sua vez repele esta. Veja, temos 4 nuvens disputando espaço em torno do mesmo átomo, no caso, o átomo de oxigênio. Essas 4 nuvens tentarão ficar o mais distante possível uma da outra. A geometria que permite isso, no caso, é a geometria angular. Por este motivo, a molécula da água é uma molécula angular. Toda vez que tivermos uma molécula triatômica e o átomo central tiver elétrons não ligantes, a sua geometria será geometria angular, assim como é a da água. Bom, deixando agora as moléculas triatômicas para trás e avançando mais um passo. Vamos para moléculas de 4 átomos. As moléculas formadas com 4 átomos também têm 2 geometrias possíveis para elas. Quais são? A primeira é a geometria trigonal planar ou triângulo planar. É um triângulo formado pelos átomos no mesmo plano. A outra geometria possível para moléculas com 4 átomos é a geometria piramidal, a forma de uma pirâmide. Quando acontece uma e quando acontece outra. Temos dois exemplos aqui no quadro. A geometria triangular planar ou trigonal planar, pegamos a molécula do BF3, o trifluoreto de boro, BF3. Neste caso, o átomo central é o boro, ligado a 3 átomos de flúor. O boro, quem lembra aí, é da família 3A, portanto tem 3 elétrons na sua última camada. O boro, ele é uma exceção da regra do octeto. Ele não precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Ele se estabiliza com 6. Os 3 que ele já tem no seu estado fundamental, pois o boro é da família 3A, e mais 3 elétrons que ele adquire fazendo ligação covalente. Cada tracinho desse é uma ligação covalente, é um par de elétron compartilhado entre o boro e o flúor. Portanto, na molécula do BF3, nós temos 3 pares de elétrons em torno do átomo central, que é o átomo de boro. Nesta situação, nós temos 3 nuvens eletrônicas, 3 nuvens de elétrons que são negativas, tentando ficar o mais distante possível uma da outra. A geometria que permite isso é a geometria trigonal planar ou triângulo planar. As 3 ligações formam um ângulo aproximado de 120 graus entre eles, e os 4 átomos, tanto os 3 da ponta como o do meio, o átomo central, estão todos no mesmo plano. E se pegarmos as extremidades, essa molécula forma um triângulo. Daí o nome geometria trigonal planar ou triângulo planar. Ela tem o formato de um triângulo. Esta é a primeira possibilidade para uma molécula de 4 átomos na sua geometria. A outra possibilidade é a geometria de pirâmide, a geometria piramidal. E aqui nós pegamos o exemplo da molécula de amônia, o NH3. No caso da amônia, o elemento central é o átomo de nitrogênio, família 5A. Nitrogênio, família 5A. O nitrogênio, por sua vez, está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Exatamente porque o nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada,
precisa de mais 3 para ficar com 8 e atingir o seu octeto. Como que o nitrogênio consegue esses 3 elétrons? Fazendo 3 ligações covalentes. Ei-las aqui. O átomo de nitrogênio no meio, ligado a 3 átomos de hidrogênio, cada um fazendo uma ligação covalente. Cada tracinho desse é um par de elétrons compartilhado entre o nitrogênio e o hidrogênio. Acontece que o nitrogênio da família 5A tem 5 elétrons na sua última camada. Onde estão eles? Um está aqui, fazendo ligação covalente com o hidrogênio. O outro está aqui, fazendo ligação covalente com outro hidrogênio. E outro está aqui, fazendo ligação covalente com o terceiro hidrogênio. Encontrei 3 elétrons. Onde estão os outros 2, que pertencem à camada de valência do nitrogênio? Os outros 2 elétrons estão aqui, sem fazer ligação química. É o que nós chamamos de elétrons não ligantes. Repetindo, o nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons na sua última camada. Dos 5 elétrons, 3 fazem ligação. Aqui estão os 3 embaixo. 2 não fazem ligação, estão em cima, em torno do átomo central, sem fazer ligação química. É o que eu chamo de elétrons não ligantes. Perceba que o nitrogênio agora está com 8 elétrons. Os 5 que ele tinha de origem e mais 3 que ele compartilhou com os hidrogênios. Atingiu o octeto, 8 elétrons. Pois bem, tendo seus 8 elétrons atendidos e preenchendo a sua camada de valência, o nitrogênio então adquire uma geometria. A molécula NH3 adquire uma geometria. Esta geometria será tal que os 3 pares de elétrons compartilhados, as 3 ligações, as 3 nuvens eletrônicas oriundas das ligações, tentarão ficar o mais distante possível uma da outra. Além disso, no átomo de nitrogênio tem mais uma nuvem de elétrons, formada aqui em cima, por um par de elétrons não ligantes. Então, além das 3 ligações, eu tenho também este par de elétrons, que quer ficar distante de outros elétrons. Sendo que eu tenho, então, 4 nuvens eletrônicas, 3 formando ligação e uma formada pelo par de elétrons não ligantes, estas 4 vão sofrer repulsão uma da outra, tentando ficar o mais distante possível no espaço, já que negativo repele negativo. Qual é a estrutura que permite que elas fiquem distantes uma da outra? A estrutura piramidal. As 3 ligações formadas pelo nitrogênio vão adquirir a forma de pirâmide, uma vez que haverá elétrons não ligantes repelindo as 3 ligações. Vimos no quadro, vimos na minha mão, agora vamos ver isso tridimensionalmente para clarear a informação para você. O terceiro caso estudado é o de molécula de 4 átomos, moléculas com 4 átomos ligados entre si. O primeiro exemplo que vimos foi da molécula do BF3. O boro é o átomo central, representado aqui por essa bolinha maior. Nas pontas temos 3 flúors, representados pela bolinha branca. Na molécula do BF3, ela adquire a geometria triangular plano ou trigonal planar. Forma um triângulo no plano. Veja, os 4 átomos estão todos no mesmo plano e as 3 pontas formam um triângulo. O ângulo entre as ligações é de 120 graus. Por que isso acontece? O átomo de boro, que é o átomo central aqui, ele foge à regra do octeto. O boro ele se estabiliza com 6 elétrons na sua última camada. O boro, vale lembrar, ele é da família 3A, portanto tem 3 elétrons na sua última camada. Onde eles estão? Aqui. Cada elétron do boro forma uma ligação com o átomo de flúor. Temos então as 3 ligações covalentes em torno do átomo central. O átomo central, portanto, se estabiliza, neste caso, com 6 elétrons, formando a molécula BF3, tendo em torno do átomo central apenas 3 ligações, 3 pares de elétrons, que vão tentar ficar o mais distante possível um do outro, uma vez que todos são negativos. A distribuição deles no espaço que permite que eles fiquem o mais distante possível é essa, adquirindo a geometria trigonal planar ou triangular planar, formando um triângulo plano por essa molécula, considerando os 3 átomos
da extremidade. No caso aqui, a molécula do BF3. Este é um exemplo de geometria triangular planar. O outro caso que nós vimos de moléculas com 4 átomos foi o da molécula de amônia. Eis a molécula de amônia aqui. 4 átomos também, sendo que o átomo central, representado em vermelho, é o átomo de nitrogênio. E as 3 esferas da ponta, em branco, representam os átomos de hidrogênio, NH3, a molécula da amônia. Nesse caso, a geometria que ela adquire é a geometria piramidal. Perceba que os átomos não estão todos no mesmo plano, eles formam uma pirâmide de base triangular. O átomo de hidrogênio central, de nitrogênio central, e os 3 átomos de hidrogênio ficam para baixo, no formato de pirâmide. Por que isso acontece? Qual é a diferença desta molécula para outra molécula que vimos antes? Se ambas têm 4 átomos ligados entre si. Naquela anterior, o átomo central não tem elétrons não ligantes junto a ele. Neste caso aqui, o nitrogênio da família 5A tem 3 elétrons fazendo ligação, e mais um par de elétrons aqui que não faz ligação. Chamamos de par de elétrons não ligantes. Estes elétrons não ligantes, evidentemente, também são negativos, repelem os elétrons que estão fazendo ligação. Por esse motivo, a molécula não fica no formato triangular planar. As 3 ligações sofrem repulsão deste par de elétron não ligante, adquirindo o formato de uma pirâmide. A geometria dessa molécula, portanto, é piramidal. Bom, vamos agora para o último caso. A geometria molecular de moléculas com 5 átomos. As moléculas formadas por 5 átomos ligados entre si. Dá uma olhadinha no quadro. Moléculas formadas com 5 átomos, eu tenho uma opção de geometria para ela. É a geometria tetraédrica. Um tetraedro se forma. Eu tenho o átomo central. Do exemplo que nós pegamos aqui, o exemplo da molécula de metano, o CH4. A molécula do metano, ela tem uma geometria tetraédrica. O que é um tetraedro? Eu tenho o átomo central e 4 ligações feitas a partir dele. Como o átomo central não tem elétrons não ligantes nessa situação, pois ele já faz 4 ligações, cada ligação é um par de elétrons, somando os 8 elétrons que ele precisa para atingir o seu octeto, então eu terei as 4 nuvens eletrônicas tentando se dispor no espaço para ficar o mais distante possível uma da outra. Neste caso, a figura geométrica que permite o distanciamento maior possível destas nuvens eletrônicas é o tetraedro. Eis o tetraedro desenhado aqui. Talvez não seja uma figura muito familiarizada para você. Então vamos ver o tetraedro no espaço. Como seria essa molécula no espaço? Veja aí. O último caso que nós estudamos foi o da molécula com 5 átomos. Neste caso, a molécula forma a geometria tetraédrica. Isto aqui é um tetraedro. Perceba. No caso estudado por nós, era a molécula do CH4, o gás metano. Aqui, o carbono está representado no átomo central, com a esfera preta, e nas pontas, nas extremidades, 4 átomos de hidrogênio. Esta é a figura do tetraedro no espaço. As 4 ligações estão equidistantes, formando ângulos aproximadamente de 105 graus, 109 graus, dependendo da simetria da molécula. Ela tem o formato de um tetraedro e ela é simétrica. Qualquer direção que você observá-la, ela terá sempre o mesmo formato. Isso, portanto, é um tetraedro. É a geometria adquirida, a geometria padrão, para uma molécula de 5 átomos. Então, recapitulando todas elas, as geometrias possíveis de uma molécula pode ser uma molécula linear, no caso de moléculas diatômicas. Tenho também a possibilidade de ter uma molécula linear, mesmo que seja com 3 átomos. Molécula linear, quando o átomo central não tem elétrons não ligantes, ela adquire geometria linear. Quando o átomo central tem elétrons não ligantes, a molécula formada por 3 átomos tem a geometria angular.
é o exemplo da água. Nas moléculas de 4 átomos, temos duas opções. Ou ela adquire a geometria trigonal planar ou triangular planar, ou a geometria piramidal, forma de pirâmide. Ela adquire a forma de pirâmide quando o átomo central tem elétrons não ligantes. E o último caso estudado foi para moléculas pentatômicas, com 5 átomos. Neste caso, a geometria adquirida pela molécula é a geometria tetraédrica, formando um tetraedro. Os 5 átomos ligados entre si formam um tetraedro. É uma molécula simétrica, qualquer direção que você olhe, ela terá sempre o mesmo formato, o formato de um tetraedro. Bom, vimos então, de maneira resumida, as principais geometrias permitidas para moléculas, desde moléculas pequenas, formadas por apenas 2 átomos, até moléculas formadas por 5 átomos. Estes são os tipos de geometrias mais comuns que se cobram em prova. Evidentemente que há geometrias mais complexas, vale a pena o estudo. A partir da geometria das moléculas, eu sou capaz de definir as suas polaridades, moléculas polares e moléculas apolares. Esse, então, é o assunto para uma próxima aula que você vai acompanhar conosco aqui também no canal. Até a próxima!